Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Livro de Gênesis, capítulo 14, os versos 18 a 20. Queria convidar você para ler junto comigo essa passagem. E diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Curve a cabeça, por favor, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que fizeste por nós até esse momento no culto. Agradecemos-te o privilégio de poder abrir livremente a tua palavra quando há tantos irmãos nossos em alguns países que têm que fazer isso debaixo de muito temor e muito medo. Nós pedimos humildemente que nos abras os olhos para entender as maravilhas da tua lei. Eu peço que tu me ajudes a entregar essa mensagem. E meus irmãos a recebê-la e todos saiam daqui edificados no temor do Senhor. Perdoe nossos pecados, purifica-nos de toda injustiça e faze-nos ver a tua glória na tua palavra. Por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, é uma mensagem difícil de apresentar, por isso eu vou precisar de toda a sua atenção, precisar que você não se distraia, que você não perca o fio da meada. Vai depender muito da sua atenção nos textos que nós vamos ler. Uma ceia no deserto. Viajar no tempo é uma das mais antigas e maiores ambições da natureza humana. A possibilidade de entrar, voltar em qualquer época do passado ou do futuro, e numa dessas épocas mudar um fato, alterar a história, mudar o futuro, é uma fantasia, alimentada principalmente pela indústria de filmes de Hollywood. A viagem no tempo é o tema de muitas produções. Quem não se lembra na década de 60 daquele famoso seriado O Túnel do Tempo? O pessoal da classe de 50 deve lembrar do Túnel do Tempo. Mais recentemente, De Volta para o Futuro, com Michael J. Fox, A Máquina do Tempo, uma versão da década de 60 e de 2000. E ultimamente um seriado em inglês chamado Doctor Who, que trabalha com essa questão de viagem no tempo. Na vida real, os cientistas, especialmente os físicos, não levam isso muito a sério por causa das dificuldades intransponíveis desse projeto, viajar no tempo. Para navegar no tempo, seria necessário viajar numa nave a uma velocidade próxima da velocidade da luz. E não há, pelo menos no universo alcançável nosso, uma fonte de energia conhecida e disponível para que essa nave fosse construída e usasse essa fonte de energia. É por isso que aquele físico astrônomo Stephen Hawking afirma
E um bom argumento de que a viagem no tempo é impossível é que nenhum visitante do futuro veio até nós. Se fosse possível, eles estavam por aqui. Agora aqui só na imaginação, gente. Se você pudesse viajar no tempo, só na imaginação, para onde você iria? Para o futuro ou para o passado? O nosso texto é um dos mais lindos mistérios da fé cristã. Uma fenda no tempo e no espaço, por onde a eternidade passou. Em apenas 2 versículos, algo extraordinário aconteceu e ficou registrado. E somente cerca de 2000 anos atrás, levou 2000 anos para que esses eventos fossem claramente interpretados e entendidos. Imagine só, 2000 anos levou para entender 2 versículos de Gênesis. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente. O texto que nós lemos, não feche a sua Bíblia, mantenha os seus olhos aí. O texto de capítulo 14 fala da guerra de 4 reis contra 5. Esses 4 reis, eles são liderados por um rei chamado Quedorlaomer, que é o chefe dos 4 reinos, e ele vai subjugar uma rebelião de 5 nações que estão contra ele, especialmente a rebelião está localizada em Sodoma e Gomorra. Como os 4 reis liderados por Quedorlaomer são mais poderosos, esses 4 reis juntos subjugaram as defesas de Sodoma e Gomorra e os reis que estavam com ele, os 5 reis. E quando passaram em Sodoma, eles levaram as mulheres, levaram mantimento, levaram objetos de valor das cidades, e no meio dessa leva, eles levam Ló e sua família. Algum tempo depois, um desses que escapou desse sequestro volta e informa Abraão do que tinha acontecido. E Abraão reúne, diz o texto, 318 homens habilitados, homens de guerra, e ele sai em perseguição ao despojo que Quedorlaomer tinha levado, inclusive Ló, seu sobrinho, e sua família. A guerra de um rei contra 4. 4 reis haviam subjugado 5, mas agora um rei com 318 homens simplesmente vai atrás de Quedorlaomer. E depois de uma rápida batalha, tudo é recuperado. Abraão consegue recuperar Ló, sua família, consegue recuperar os cidadãos de Sodoma que tinham sido levados, toda a comida, os tesouros, enfim, tudo que tinha sido levado, Abraão trouxe de volta. O texto diz que quando Abraão volta para a região de Sodoma, com toda essa gente, o rei de Sodoma, que havia fugido para não ser morto durante aquela batalha dos 4 reis contra 5, sabendo da vitória de Abraão, vai se encontrar com ele. Então, olha só, imagine Abraão na frente, os 318 homens que ele havia regimentado, Ló, a sua família, as mulheres de todo o povo que havia sido levada, toda aquela gente vai ao encontro de Berá, rei de Sodoma que tinha sumido. De repente, olha só, que está o rei vindo, rei Berá, de Sodoma, para encontrar os seus cidadãos que haviam sido levados. Aqui, vem Abraão com os 318 e todo o despojo. Subitamente, de repente, do nada, entra em cena
um rei cujo nome é Melquisedeque. Quem é esse homem? Como é que ele entra nessa história? Irmãos, Melquisedeque é uma das mais enigmáticas personagens do Antigo Testamento. Porque tudo que sabemos dele está numa única linha. Tudo de Melquisedeque está numa única linha. E no verso 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Preste atenção. A Bíblia informa o nome, uma patente, um domínio, uma oferta e uma vocação. O nome Melquisedeque significa: o meu rei é justo. Isso significa Melquisedeque. E isso, meus irmãos, é absolutamente notável, porque justiça é um conceito praticamente desconhecido dos imperadores antigos. Quando nós estudamos a história antiga e os imperadores, os reis, os dominadores do mundo antigo, muito, mas muito raramente vamos encontrar algum deles que tem uma parca noção do que significa justiça e retidão. Mas Melquisedeque tem o caráter do seu reinado no próprio nome. O nome dele é: o meu rei é justo. Quem o conhece sabe qual é o tipo de relacionamento que ele tem com o seu povo. Ele tem um relacionamento de retidão e justiça. Mas depois do nome vem o domínio. O texto diz que ele é o rei de Salém, que na verdade é uma abreviação de Jerusalém, ou Jerusalom, que é Jerusalém. Shalom, cidade da paz. Agora imagine só, um rei justo governando uma cidade com o nome Cidade de Paz. Você pode imaginar como deveria ser a vida de cidadãos que morassem nessa cidade, que é reinada por um homem justo, e ela é chamada de Cidade de Paz? Mas em seguida, nessa mesma linha, nós temos uma surpresa. O rei de Salém também é sacerdote, mas não é sacerdote de qualquer divindade cananita que tinha rodo ali. A Bíblia diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então preste atenção, Melquisedeque é ao mesmo tempo rei e sacerdote. Isso é totalmente inusitado e incomum. Muitos anos depois, quando Israel já estava estabelecido como nação, o rei tinha as suas atribuições muito claramente definidas. E um rei jamais se intrometia no sacerdócio, jamais. Mas Melquisedeque, do nada, aparece aqui como rei e sacerdote simultaneamente. Ele vem ao encontro de Abraão com uma refeição preparada, um banquete real, pão e vinho. Pão e água seria, digamos assim, um lanche rápido, um fast food. Como que, dizendo, olha, vocês ralaram muito hoje, mataram muita gente, estão muito cansados, então fazer um lanchinho rápido antes de vocês chegarem. Não, não é isso, de jeito nenhum. Pão e vinho é uma abreviação para dizer um banquete real. Está diante de Abraão. Nós não sabemos se esse banquete foi para toda aquela gente, mas com certeza nós estamos diante de uma cena maravilhosa. Uma mesa montada no meio do deserto, Melquisedeque de um lado, Abraão de outro, e pão e vinho no meio. Pense na cena, é linda.
E observe que nada é dito até que Melquisedeque fala. Não há uma palavra. Melquisedeque aparece, arma a mesa, põe o banquete, e quando tudo está preparado, Melquisedeque pronuncia um único oráculo nessa cena. Ele diz: bendito, leia comigo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Irmãos, a primeira palavra de Melquisedeque é um reconhecimento da bênção de Deus a Abraão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Irmãos, Melquisedeque está simplesmente confirmando a bênção de Deus em Gênesis capítulo 12. Como é que Abraão entra na história da redenção? Ele entra na história quando Deus o chama e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Por quê? Aí Deus diz em Gênesis 12: eu de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. É isso. Olha só, tire a bênção de Abraão, e ele volta a ser um ilustre desconhecido. Sem a bênção que Deus deu a Abraão, ele é apenas mais um dos moradores de Ur, dos caldeus. Mas Melquisedeque profetiza: esse é aquele a quem Deus engrandeceu. E não somente isso, irmãos. Melquisedeque identifica o Deus que bendiz Abraão. Ele diz que esse Deus é o Deus que possui os céus e a terra. Melquisedeque afirma que o autor da bênção de Abraão é o possuidor. O texto em hebraico é caná, significa aquele que cria, aquele que mantém, aquele que redime, aquele que consuma toda a criação. Nesse momento, Melquisedeque faz coro com o salmista no Salmo 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Melquisedeque demonstra um profundo conhecimento da natureza de Deus e da história de Abraão. E ele não para aí. Ele prossegue dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Irmãos, Melquisedeque agora abençoa o Deus Altíssimo e atribui a vitória de Abraão a esse Deus que o entregou, que entregou os inimigos na mão dele. Melquisedeque glorifica o Deus tanto por abençoar Abraão quanto pela vitória que ele teve. E diante dessa surpreendente aparição, diante da manifestação dessa bondade e realeza de Melquisedeque, Abraão responde com uma atitude extraordinária. Ele dá o dízimo de tudo. Preste atenção, irmãos, isso é muito comum, porque você sabia que a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia é aqui? É a primeira vez. Pergunta: quem ensinou Abraão a dar o dízimo? Que lei ele obedeceu? Que mandamento ele cumpriu? Irmãos, ninguém jamais havia falado em dízimo na Bíblia até esse momento. Deus nunca exigiu isso do patriarca. Como é que ele faz isso espontaneamente? Eu tenho duas sugestões a dar aqui, irmãos. A primeira é que Abraão fez isso por duas razões. A primeira é em reconhecimento da autoridade de Melquisedeque. E a segunda é em gratidão pelo que Deus havia feito por ele na batalha. Abraão sabe que ele está diante de alguém maior do que ele, por isso ele dá o dízimo. Abraão sabe que Deus foi com ele e lhe entregou os inimigos.
Assim como a batalha é do Senhor, a vitória também é dele. Como é que ele vai responder a esse benefício? Uma oferta, o dízimo. Agora, vamos fazer um parêntese aqui. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todos nós sabemos que o patriarca Abraão, nesse momento da história da redenção, é o mediador da aliança. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, dizendo: eu vou ser o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Então, preste atenção. Entre Deus e a raça humana, não há ninguém maior do que Abraão, porque Deus trata com Abraão face a face. E o texto diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o canal através do qual toda a raça humana pode receber as bênçãos de Deus. Quem abençoa Abraão é abençoado por Deus, porque ele é o mediador. Quem amaldiçoa Abraão é amaldiçoado por Deus, porque ele é o mediador. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Como é que Abraão consagra o dízimo a Melquisedeque? Pode o menor receber honra do maior? A cena só faz sentido se por alguma razão Melquisedeque for maior do que Abraão. Está entendendo o problema? Como explicar esse dízimo? Como explicar essa honra? Foi preciso esperar 1000 anos para que essa cena pudesse começar a ser entendida. Vá comigo para o Salmo 110. A interpretação veio através de Davi. Davi fala pelo Espírito Santo e escreve esse salmo, o Salmo 110. Eu quero que você vá comigo para o verso 4 deste salmo. Salmo 110, 4. Leia comigo essa passagem, está escrito assim. Leia comigo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Opa! Irmãos, preste atenção. Não durma, não se distraia, senão você perde o fio da meada. O Salmo 110 é um salmo messiânico, que aponta para Cristo, o Messias de Deus. Nesse salmo, o Espírito Santo revela a Davi que há um rei estabelecido por Deus. No verso 1, o salmo começa dizendo assim: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas em seguida, algo incomum acontece no salmo, porque Deus acrescenta: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa revelação é maravilhosa, irmãos. Você percebe, o Espírito Santo está dizendo a Davi, nessa poesia, que Melquisedeque é o primeiro de uma ordem. Melquisedeque é uma classe de sacerdotes diferente dos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram os descendentes de Levi, filho de Jacó, a quem Deus deu o privilégio de cuidar do culto a Deus. Em Números capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia em Números capítulo 3, o verso 6 diz assim: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Então todas as tribos trabalhariam em suas terras, no seu gado, no seu negócio, menos a tribo de Levi, que era para ser sustentada com os dízimos de todas as outras tribos. O livro de Números capítulo 18, se você quiser abrir a sua Bíblia em Números 18, diz: aos filhos de Levi dei
todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Meus irmãos, os levitas cuidavam do tabernáculo, dos sacrifícios, dos cânticos, dos móveis do tabernáculo, das ofertas. Por essa razão, eles eram sustentados pelas 11 tribos restantes. Nenhuma outra tribo poderia fazer parte do sacerdócio, somente os levitas. Só eles podiam transportar a arca da aliança, sem serem fulminados pela santidade de Deus. Mas, de repente, o Salmo 110. O Salmo 110 ele é escrito no tempo de Davi, num tempo onde o culto e o sacerdócio estão no auge do seu ministério. E, de repente, uma nova ordem surge, Melquisedeque. Nenhum sacerdote levita poderia ser rei, como também nenhum rei podia ser sacerdote. Mas no Salmo 110, Melquisedeque pode ser os dois, porque o cetro de poder para dominar os inimigos e também o sacerdócio eterno estão na mão de Melquisedeque. O problema, você está vindo comigo? O problema é que Melquisedeque desaparece misteriosamente da história de Abraão depois da ceia no deserto. Por quê? Como é que alguém tão extraordinário poderia simplesmente sumir da história? O mundo teria que esperar mais 1000 anos para que um pouco mais daquela cena pudesse ser compreendida. Vamos viajar no tempo? Pela mente? 2000 anos da cena. Estamos em Jerusalém. Jesus em pessoa retoma o assunto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Jesus está numa discussão com os fariseus sobre o Messias. Em Mateus capítulo 22, Jesus diz assim: que acham vocês do Messias? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Aí Jesus diz: então por que Davi, falando sob inspiração do Espírito Santo, o chama de Senhor? Porque Davi disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí Jesus completa: visto que Davi o chama Senhor, como pode ele ser simplesmente filho de Davi? Nessa passagem, Jesus toma o Salmo 110 e revela que Davi, no Salmo 110, estava falando do Messias. E Jesus afirma claramente que a única pessoa que se encaixa na declaração desse rei sacerdote da ordem de Melquisedeque, do Salmo 110, é o Messias. A única pessoa a quem Deus diria: assenta-te à minha direita, é Cristo, o prometido, o mediador da nova aliança. Pergunta: quem é Melquisedeque? Mais alguns anos se passaram até que tudo pôde ser finalmente revelado. 2100 anos se passaram para que Gênesis 14 pudesse ser compreendido. E a explicação está em Hebreus capítulo 7. Por favor, abra sua Bíblia agora em Hebreus 7. E eu peço que você fique muito atento, nós vamos fechar com a leitura dessa passagem. Preste muita atenção. Hebreus capítulo 7. Eu vou ler primeiramente dos versos 1 ao 8 e depois os versos 20 a 22. O autor aos Hebreus, ele tem diante de si os 3 textos. Ele tem a lei,
Ele tem Gênesis na lei. Ele tem os escritos, que ele tem os escritos de Davi, que são os salmos, ele tem o Salmo 110. E ele tem a informação de Jesus em Mateus capítulo 22. E ele cruza as três informações. E finalmente revela o mistério. Ele diz: este Melquisedeque era rei da cidade de Salém e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abrão estava regressando para casa depois de ter ganho uma grande batalha contra muitos reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Abraão então tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa justiça. Portanto, ele é o rei da justiça. E é também rei da paz, por causa do nome da cidade dele, Salém, que quer dizer paz. Melquisedeque não teve pai, nem mãe. E não existem anotações sobre nenhum dos seus antepassados. Nunca nasceu, nunca morreu, mas a sua vida é semelhante à do Filho de Deus, sacerdote para sempre. Vejam, então, como esse Melquisedeque importante? Até mesmo Abraão, o primeiro e o mais respeitado de todo o povo, escolhido de Deus, deu a Melquisedeque a 10ª parte, o dízimo dos despojos que ele tomou dos reis com quem estivera lutando. Poder-se compreender porque Abraão faria isso se Melquisedeque fosse um sacerdote judeu. Porque mais tarde o povo de Deus foi obrigado pela lei a dar ofertas para sustentar os seus sacerdotes, porque estes eram seus parentes. Melquisedeque, entretanto, não era parente nenhum. E mesmo assim Abraão pagou-lhe. Melquisedeque deu a bênção ao poderoso Abraão. E como todo mundo sabe, uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que a que é abençoada. Os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebiam dízimos. Somos informados, porém, que Melquisedeque continua vivo. Verso 20, final da história. Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre sacerdote. Embora nunca tivesse dito isso de outros sacerdotes, só a Cristo ele disse: o Senhor jurou e nunca mudará de ideia, você é sacerdote para sempre da mesma classe de Melquisedeque. Devido ao juramento de Deus, Cristo pode garantir para sempre o sucesso desse sistema novo e melhor. No sistema antigo era preciso haver muitos sacerdotes a fim de que, quando os mais velhos morressem, o sistema ainda pudesse continuar com outros que ocupavam o lugar dele. Mas Jesus, isso é que é lindo, irmãos. Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que não se precisa de mais ninguém. Ele pode salvar completamente todos os que vão a Deus por meio dele, uma vez que viverá eternamente, estará para sempre ali para lembrar a Deus que ele já pagou os pecados deles com o seu sangue. Mistério revelado. Quem era Melquisedeque? Irmãos, certa vez Jesus disse: Abraão, vosso pai, se alegrou em ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. João capítulo 8. Quem sabe, irmãos, tenha sido naquela cena no deserto,
A mesa, o pão e o vinho servido ao patriarca Abraão, uma antevisão daquela última ceia de Cristo com seus apóstolos, quando ele disse: e tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de meu Pai. Quem é Melquisedeque? É um viajante do tempo. Ou melhor dizendo, ele é o Senhor do tempo. Por alguns momentos, Jesus pré-encarnado visitou Abraão e o abençoou. Um mistério que só a fé cristã é capaz de entender. Você, se viajasse no tempo, queria estar à mesa com Abraão? Naquela ceia no meio do deserto? Para ver o viajante do tempo? Não precisa. Porque ele está aqui todas as vezes que nós nos lembramos dele. Quando ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. E quando o fazemos, jamais sairemos sem uma bênção. Mesmo que estejamos no meio do deserto onde Cristo está, o céu é ali. Por alguns momentos, irmãos, aquele deserto se tornou o céu, o dia de Cristo para Abraão. Pão e vinho de um sacerdote do Deus Altíssimo, que não teve começo e nem fim. Deixa-me perguntar, qual é o seu deserto? Como é que você está hoje? Como está a sua vida? Você pode perguntar, mas pastor Edilson, poxa vida, sai da minha casa, para mim um negócio de Melquisedeque. O que eu tenho a ver com isso? Tem tudo, meu irmão. Porque o Senhor que encontrou Abraão e o abençoou, pode encontrar a gente em qualquer deserto que a gente tiver, amém? Ele pode encontrar. Não há deserto tão longe, não há batalha tão dura, que Cristo não possa estar presente. Olha, Abraão viu o Senhor naquele dia, mas só depois ele pôde vê-lo face a face. Nós estamos com Jesus todo o tempo, irmãos, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, quantos crentes desprezam, menosprezam, quantos irmãos não se lembram da ceia. A gente ministra aqui uma vez por mês, de manhã e à noite. Quanta gente fala: não, hoje é ceia, não, mas é só a ceia que a gente tem. Quanto privilégio desperdiçado, quanto encontro deixado para trás. O rei veio para abençoar com pão e vinho, mas nós não estávamos aqui. Não perca isso, irmãos, é um privilégio. Tudo que nós precisamos no meio das batalhas é uma ceia no deserto. Que o rei sacerdote da ordem de Melquisedeque encontre cada um de nós e prepare uma mesa na presença dos nossos inimigos e diga para cada um de nós: ceie comigo, venha ceiar comigo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.